A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesta oportunidade, estamos reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Oásis, em Palmas, Tocantins. Nós estamos na lição de número 3, com um tema muito importante que fala de eleição e predestinação. São dois temas de suma importância que iremos estarmos ministrando agora nesta tarde. O textual nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, e o versículo 4 e 5. Aqui é algo de suma importância, que nesse versículo ele já falou da eleição e da predestinação. No versículo 4, ele fala da eleição. E no versículo 5, ele fala da predestinação. E é importante ressaltar aqui no final do versículo 5, sobre o beneplácito. Esta palavra não é bem comum, mas em outras versões, de uma maneira melhor para entendermos, é o bom propósito. E a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Quer dizer, que ele, de acordo com a sua presciência, de antemão, o Senhor já os predestinou. O texto bíblico se encontra em Efésios, capítulo 1, e o versículo 4 a 12. O objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas as creriam e que, em Cristo, seriam predestinados a receber as bênçãos espirituais. A introdução: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo, ligado entre si, elucida o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Observamos aqui que nós vemos aqui a compreensão da doutrina da salvação, que é a soteriologia. Dentro dessa doutrina da salvação, temos justificação e a santificação. A justificação, lá em Romanos 5:1, sendo justificado, temos paz com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é algo feito imediato da parte de Deus. A santificação é algo progressivo. Está lá em Hebreus 12:14, aonde segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É algo progressivo. Para nós entendermos, eu preciso de ser mais santo hoje do que ontem. Amanhã, eu preciso ser mais santo amanhã do que hoje. E assim é algo progressivo na nossa vida. Vamos para o tópico 1. O tópico 1, ele tem os 4 subtópicos. No tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição procede a nossa existência antes da fundação do mundo. Veja bem, que Deus nos elegeu
isto quando? Foi antes da fundação do mundo. Foi na eternidade. Eternidade é aquilo que não tem princípio e nem fim. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu, o quê? De antemão. De antemão, Deus os elegeu. Lá em Apocalipse 13 e versículo 8, fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Esse plano que Deus tem para nossas vidas foi antes, o quê? Antes da fundação do mundo. Vamos para o primeiro subtópico, que fala da eleita divina. Mas eu quero dar início aqui esse primeiro subtópico, fazendo uma pergunta: o que é eleição? Eleição dá uma ideia do que é de escolha. Então, Deus deixou você livre para você escolher. Se você quer estar entre os predestinados ou não. Os predestinados para uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Ou você quer ver uma vida dos opróbrios, daquele que está destinado ao fogo eterno. Nós temos livre-arbítrio e a escolha é sua. A escolha nós temos que fazer. Em que fomos... Não, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Olha bem, nós falamos da escolha. E Paulo menciona aqui 3 aspectos. Em que fomos escolhidos? Em Jesus Cristo, quer dizer, é cristocêntrica esta escolha. É algo centrado em Jesus Cristo. O segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? Os versículos que já lemos aqui foi antes da fundação do mundo. Deus já tinha nos escolhido e nos predestinou a sua igreja santa e eleita para morar no céu. Importante é se você faz parte desta igreja. E a escolha é sua em fazer essa escolha. Eu acredito que você vai fazer parte desta igreja eleita. Acredito que você vai fazer a escolha. O terceiro aspecto, em qual a finalidade para que fôssemos santo e irrepreensível. Amado, quer dizer santos, não quer dizer que nós não pecamos. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 e versículo 8, ele nos diz: se nós dissermos que não pecamos, nós estamos enganando a nós mesmos e não estamos na verdade. Mas em Romanos 6 e 14, Deus diz o seguinte, que nós não estamos mais dominados pelo pecado, nós estamos livres para viver uma vida em Cristo. É importante nós sabermos o seguinte: uma vez que você gostava de mentir, você não mente mais. Porque o pecado não tem domínio sobre a sua vida. As coisas que o velho homem gostava de fazer, hoje você não faz mais. Porque você está em Cristo e o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, capítulo 6, versículo 14. Afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. A Bíblia afirma isso aí, meus amados. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, na sua presciência. Porque Ele conhece o futuro. Ele sabe aqueles que vão crer em Cristo e aqueles que não irão crer em Cristo. O Senhor já os conhece. E a eleição
é segundo a presciência de Deus, é segundo a sua presciência, que Ele conhece o futuro. O segundo subtópico, as condições da eleição. Eu quero procurar fazer uma pergunta: quais as condições da eleição? Quais as condições? A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João, no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 16, ele diz que Deus deu o seu Filho unigênito a todos, que nele crê, que ele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quer dizer que foi a todos. Deus abriu a porta da salvação para todos. Mas Ele sabe dos que há de crer em Cristo Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 4 a 6, está dizendo que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham o quê? A se salvarem, a se salvo por Cristo Jesus. Porque Deus chama a todos para uma vida com Cristo e uma vida de salvação. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Efésios, capítulo 2, e versículo 8, ele nos diz da fé. Nós temos que ter arrependimento e fé. Nós observamos aqui que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro estava ministrando ali, as pessoas que estavam ouvindo ele aí, quase 3.000 pessoas, se compungiram em seu coração, foi aquele arrependimento tremendo, e ele disse aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Mas Pedro disse a eles: arrependei-vos. Precisa de estar diante de Deus arrependendo, precisa de confessar os nossos pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13, ele disse que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos, então, para o terceiro subtópico. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santo e irrepreensível diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego é ágil. Santos significa separado do pecado. Ser santo é viver uma vida separada do pecado. Irrepreensível é inculpável. É aquele que não necessita de ser chamado a atenção. É aquele que anda em perfeição diante de Deus. Então, nós temos que levar uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Os termos apontados para a santificação, isto é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. Vamos passar para o quarto subtópico. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda, severas advertências contra as fornicações, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentada a Deus a uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Uma nova vida é o que Deus quer para nós, os eleitos em Cristo Jesus, para viver uma vida santa
irrepreensível diante de Deus. Vamos dar prosseguimento agora com os tópicos 2 e 3 com o pastor Carlos Brito. Obrigado, pastor Benedito. É realmente uma lição maravilhosa e com um tema muito importante, que é predestinados, né? É predestinação e eleição, né? Inclusive foram temas bem debatidos por teólogos no passado, pais da igreja como Calvino, né? Que defendia a predestinação, e depois veio Jacobus Hermínio, que era um holandês que mais na área pentecostal também defendia o propósito de Deus com relação à escolha e o livre-arbítrio do homem. Claro que estamos destinados para a salvação pela pré-conhecimento de Deus, ele já sabe quem será salvo e quem não. Mas essa salvação depende da escolha do homem. Como já foi colocado aqui, nós vamos dar continuidade ao segundo tópico, que diz predestinado para filhos de adoção. E nós sabemos que essa é a intenção de Deus, né? A intenção de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? Deus não quer predestinar ou mandar ninguém ao inferno, assim como ir para o céu também é uma eleição do homem, né? Seria injusto, né, pastor, da parte de Deus, colocar o homem, digamos, Deus destina alguns para o inferno e destina outros para o céu. Então seria um Deus injusto, né? Mas não, Deus sabe quem será salvo e quem não, pela presciência, pelo conhecimento antecipado que ele tem. Mas isso depende das nossas escolhas aqui. E o que nós já colocamos aqui, o desejo de Deus, conforme diz João 3,16, é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de Deus, porque de tal maneira Deus amou o mundo, né, de uma forma geral, para que todo aquele que nele cresça, a salvação ela está em Cristo. E todo aquele que está em Cristo está predestinado à salvação. Não existe salvação fora de Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome em cima no céu, nem baixo na terra, dado aos homens, no qual importa que sejamos salvos. Então, esta salvação está em Cristo. Aqui nos diz a palavra do Senhor, a nossa declaração de fé, inclusive do nosso texto, como doutrinas, como declaração de fé da nossa instituição, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, ou do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Aquilo que nos diz Romano, o próprio Senhor Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E os chamados para ser filhos, está lá em João capítulo 1, versículo 12, que nos diz a palavra, que a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, existem criaturas de Deus e filhos de Deus. E passamos a ser filhos de Deus quando nós, assim, por adoção, conforme Paulo usou esse termo, né? Filhos por adoção, hemos crido em Jesus como nosso Salvador. Hemos nos arrependido do nosso pecado, ou seja, a salvação, ou a predestinados para a salvação, está de acordo à minha decisão, ou à minha escolha. Conforme nos diz a palavra de Deus. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega aqui no tópico número 2, do segundo tópico, ele diz filhos por adoção. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 23, também está em Gálatas 4, 5 e Efésios 1 e versículo 5, que está escrito desta maneira, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a sua vontade ou o seu propósito. É o que está escrito na palavra do Senhor. Nós entendemos aqui que há um propósito maior de Deus para que o homem seja salvo, né? Temos também a palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 21, Romanos 8, 17, que nos fala da nossa posição, não porque sejamos merecedores, mas a salvação é um ato da graça, da misericórdia de Deus. Conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz, por graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós, é um dom de Deus. Então, a salvação não é por nossos méritos. Aí chega a dizer que os nossos méritos de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia, né? O homem, por si só, ele não poderia alcançar a sua salvação, mas houve a intervenção divina, né?
houve o envio que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para pagar o preço, né, do nosso pecado. E agora depende da nossa escolha para sermos salvos ou para encontrarmos a nossa salvação eterna. Conforme nos diz a palavra do Senhor, há uma escolha. O subtópico número 3, do ponto 2, diz: privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Qual era o propósito maior de Deus ao criar ou a formar o homem? Para que haja comunhão, relacionamento com esse Criador. E a Bíblia diz que foi assim desde lá do Gênesis, capítulo número 1, versículo 26, o homem tinha perfeita comunhão com Deus. E o que quebrou essa comunhão, pastor Carlos? O pecado. A desobediência do homem rompeu essa comunhão, esse elo de intimidade com Deus. Que coisa maravilhosa que o homem gozava e que o homem tinha e perdeu. Mas Deus, na sua soberania, na sua soberana vontade, nos proveu um reconciliador. A Bíblia diz que foi o segundo Adão, conforme Paulo relata aos Romanos, o segundo Adão, Jesus, veio e novamente atou esse elo que se havia quebrado, que se havia rompido lá no Jardim do Éden, e hoje nós voltamos a ter comunhão com Deus novamente. O privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Aqui nos diz o texto, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, que os filhos adotados recebiam o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Está em Romanos 8, 29 e Apocalipse 2, 17. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados em Cristo Jesus. Conforme nos diz a palavra, restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, ou de ter o direito de chamar-lhe a Deus de Pai. Isto é o direito da intimidade com o Pai. Que privilégio, irmão. Eu sempre digo que o cristianismo é mais além de religião. O cristianismo fala-nos de relacionamento, fala-nos de comunhão com o Pai, fala-nos desse privilégio tão grande, né? Não apenas saber que Deus está lá em cima, mas saber que Ele vive em nós, através do seu Espírito Santo, porque a igreja é a noiva eleita, comprada pelo sangue de Jesus e selada pelo Espírito Santo da promessa. E você que está em Cristo, você está na igreja, você que está na igreja, você está em Cristo. Fala-nos da comunhão, da intimidade com o nosso Criador. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos as promessas de Deus em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nós temos o direito, né? Não é se merecemos, é porque estamos em Cristo, porque é o direito de filiação. Aqui nos diz a palavra do Senhor. O direito às promessas de Abraão e da vida eterna, Efésios 3:6. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para a sua glória. Então, eu creio que o desejo de Deus é que nós possamos viver como filhos e ser cada dia mais parecidos com Jesus. Eu creio que esse é o desejo de Deus para nós, que você possa viver, chamar a Deus de Pai, mas também possa viver dando-lhe glória a Ele como filho, né? Porque se vamos chamar a Deus de Pai e vivermos de outra maneira, com certeza não é louvável, né? Mas vamos glorificar a Deus vivendo e nos comportando, como já foi falado aqui anteriormente pelo nosso pastor, a importância de viver uma conduta de filhos, de imitar o nosso Pai. A própria palavra diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então é um grande privilégio, mas também todo privilégio demanda as suas responsabilidades. Nós temos o dever, né, pastor, de andar como filhos de Deus, de glorificar a Deus aqui nesta terra, enquanto vivemos aqui. Foi esse o desejo de Cristo. Jesus vivia em obediência ao Pai. E através do Espírito Santo nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, não falamos de sermos perfeitos, como já foi dito, de não pecarmos, mas a Bíblia diz que temos aqui um processo de santificação que é contínuo em nossas vidas, buscando deixar a maneira torpe de viver, a maneira contrária de viver e buscar agradar a Deus no nosso estilo de vida. Temos aqui o terceiro tópico para concluirmos, já que ele nos fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e pelo seu incalculável amor. Conforme já foi dito na palavra, Deus é amor. E quem ama conhece a Deus, né? Quem não ama não conhece a Deus.
Deus é amor. Aqui nos diz a palavra predestinação e salvação. O soberano Deus nos predestinou incondicionalmente, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Esse é o desejo de Deus, que a humanidade venha a reconhecer o amor com que Ele nos amou, ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Sem embargo, eu sempre digo, sem dúvida, Deus não criou robôs. Deus criou pessoas com o livre-arbítrio de poder elegê-lo, segui-lo ou não. Deus não nos vai forçar a seguir os seus caminhos. Deus não nos vai coagir a servi-lo de qualquer maneira. Deus nos deu o livre-arbítrio para servi-lo em amor, para obedecê-lo em amor, para honrá-lo e glorificá-lo. E aqui nos diz a palavra que Deus não predestinou, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Atos 17:30, nos diz a palavra, mas deseja que todos se arrependam, aquilo que pregou Paulo, que se convertam das trevas à luz maravilhosa de Cristo Jesus. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, temos aí, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou, escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Não, Deus não faz isso. Porque o homem tem o direito de escolha. Nós olhamos lá em Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Quando Josué, vendo o povo de Israel deixar os retos caminhos de Deus, deixar os estatutos e os decretos do Senhor, a Bíblia diz que Josué traçou uma lista no meio do arraial. E ele disse, olha, escolham bem, se vos parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses em que serviram vossos pais, que estavam além do rio, outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a palavra de Josué, escolhei, porque o povo tinha o direito de escolher. Deus deixou lá, pastor, uma constituição, Deus deixou lá os estatutos, os regulamentos e as intenções do Senhor para com aquele povo, por suposto, que eram leis que vinham a beneficiá-los e a abençoá-los, mas Deus deixou a escolha. E aqui na palavra diz, escolhei, pois, a quem servis. Isso serve para nossos dias, para hoje. Nós temos o poder de escolha. Quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Não, você tem que escolher agora. O homem tem uma alma eterna, né? O homem é um ser eterno. O homem não é um gato, um pato, um cachorro que quando morre se acaba. Não, o homem tem uma alma eterna. Ele tem que escolher onde vai passar a sua eternidade. É a maior das escolhas na vida de uma pessoa. Onde eu vou passar a minha eternidade? A palavra diz lá em Deuteronômio, no capítulo número 30, no versículo de número 19, também Deus dando ao homem a intenção da escolha, a opção da escolha, quando nos diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que os tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E disse mais, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou teus pais, que daria a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Ou seja, aqui uma vez mais nós encontramos, escolhe, pois, a vida. Então, se não houvesse escolha, né, então poderíamos dizer que então Deus predestinaria a uns para a salvação e outros para a condenação. Não, mas Deus deixou o homem como um papel especial sobre a sua salvação e sobre o seu destino eterno. Aqui nos diz o ponto de número 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estavam estabelecidos. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Está em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 2 Timóteo 1, 9. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação e o amor de Deus. João 3,16, uma vez mais, nós encontramos aí Deus amando o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê
não se perda, mas tenha a vida eterna. Não existe salvação sem crer em Jesus. Nos diz a palavra claramente, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que olhar para o nosso Salvador, olhar para a cruz, olhar para o sacrifício que Ele fez, reconciliando o mundo consigo mesmo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E essa é a palavra que nós transmitimos para ti nesta manhã, nesta escola dominical, a palavra da reconciliação e da salvação que está em Cristo Jesus. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 10 e 19, também nos fala sobre este amor. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso significa ou quer dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus. Aquilo que nós já falamos, os nossos méritos seriam como trapos de imundícia diante de Deus para alcançar a nossa salvação. Mas os méritos de Cristo, através dos méritos de Cristo, nós chegamos ao Pai. Através do novo e vivo caminho que Ele abriu, através do seu sangue, nos comprou para Deus. Efésios 2,8 diz: por graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós, é um dom de Deus. E o que é que eu tenho que fazer? Como diz a salvação, ela é grátis, mas ela não foi de graça, né? Jesus pagou um alto preço por nós. Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue por nós. Aqui nos diz a palavra, o favor não merecido, ou favor especial de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos em amor. João capítulo 12, versículo 32, também nos fala deste amor incondicional de Deus. Amado irmãos, para concluirmos, nós queremos deixar o comentário da revista que diz: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creiam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, nós encontramos aqui, somos predestinados em amor, mas em Cristo Jesus, para vivermos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Estaremos deixando a conclusão com o nosso pastor da nossa revista Escola Dominical, desta lição de número 3 desta manhã. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigado pela participação, pela Escola Bíblica Dominical, que eu creio que você que nos ouve foi de grande valia, de crescimento para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos
a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes dos vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta vida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém.